Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, www.milar-fa.com.br. Se você gosta de ler, vá no blog, você vai encontrar dezenas de textos, bons e mais ou menos, ou ruins, não sei. Você vai encontrar textos, mas se você gosta de ouvir, né? Alguma coisa leve, como eu faço aqui, sem muita profundidade, sempre não dá para entrar em profundidade em vídeo de YouTube, né? Mesmo um vídeo de 1 hora, você tem que dar uma aliviada ali na complexidade, né? Você fica aqui no YouTube, tá certo? Bom, vamos lá. Então, neste vídeo aqui, se você quiser ficar até o final, né? Eu vou explicar para você como é complicada a pessoa decidir escolher a prática da religião através do candomblé, né? Como é difícil a religião, você adotar essa religião como sua religião através da religião do culto de orixá, né? Você sabe que eu já fui de candomblé, né? Um pouquinho mais de 10 anos, eu fui de candomblé e eu gosto muito de candomblé, adoro candomblé. Pertenci a 2 casas e tal, uma que acabou, a outra, depois eu fui para lá, dei uma sorte, peguei uma casa muito boa, né? E onde aprendi muito, tive muito contato, então nas duas tive muita profundidade, né? Mas, então eu gosto muito de candomblé, eu sou uma pessoa que, eu inclusive sinto muita falta de uma casa de candomblé, sinto muito falta de, não de xirê, mas sinto falta lá das atividades do dia a dia, eu sinto muito falta daquilo, né? No que pese hoje, eu acho que não ia ter tempo para pertencer a uma casa não, como eu vou falar daqui para frente, né? Mas a questão é que é muito difícil, né? Você fica ouvindo eu falar aqui de religião, você vai assim, ah, legal, então eu quero entrar para essa religião, gostei da teologia, então vou praticar, então como é que faz? Vou entrar então numa casa de candomblé, como eu falei, o lugar de prática de religião é na casa de candomblé. É fácil? Não, é muito complicado e eu vou falar sobre isso aqui, tá? Bom, desculpe a longa abertura aí, né? Eu acabei me empolgando, falando mais do que eu devia na abertura, só para vocês saberem o que eu vou falar aqui, né? Para a gente estabelecer aquele contrato inicial, né? Questão de ISO 9000 aqui. Então, mas o objetivo aqui é falar sobre isso, né? Pessoas que gostam da religião, entender a teologia, acham que eu falo aqui uma coisa legal, então, cara, eu vou para essa, deve ser uma religião legal para praticar. E aí, qual é o lugar para você praticar a religião? Não é uma casa de Fá. Eu fiz um vídeo anterior que eu comento sobre a diferença entre Fá e candomblé, no que eu fui muito categórico no falar que, assim, olha só, Ifá não é para você ir. A prática da Ifá não é um lugar para você ir. A prática da religião é no candomblé por causa da questão da família, da prática, da liturgia, da fé. Cara, ali é o local que você vai fazer, tá certo? Né? Mas esse é um bom conselho? Não, não é um bom conselho. Não é um bom conselho, lamento. Por quê? Porque é muito ruim na prática, certo? É muito ruim eu recomendar para a pessoa, procure o candomblé, vai lá porque você vai ter a prática da religião, né? E aí eu vou explicar aqui por quê, né? O principal motivo é uma questão estrutural no candomblé. O candomblé é uma religião iniciática, tá certo? Mas esse não é o problema, porque o catolicismo também é uma religião iniciática, gente. Vocês não sabem, mas o batismo, originalmente, né, lá do início, era uma cerimônia iniciática. Sempre foi uma religião iniciática. Na verdade, eu posso dizer que eu aprendi que o catolicismo ele era uma religião de mistério, dessas coisas, né? Religião de mistério é um termo técnico, né? Religião de mistério, com esoterismo, com magias. Então, o catolicismo sempre foi isso, sempre foi uma religião de mistério. E o batismo era a porta de entrada, você se iniciava, todo o simbolismo do batismo, de você renascer, na verdade, você ter ser ungido ali, né? Você ter, então, assim, o significado daquilo, né? Tem gente que não é questão de morrer ou não, mas você nascer para aquela maneira ali, você se despertar, no qual você, como uma pessoa que tem o seu livre-arbítrio, naquele momento, você faz a opção, eu estou me abrindo para isso aqui. Então, o batismo, originalmente, isso está em livro de Marcos, né? Tem um episódio interessante lá, está no melhor descrito no Evangelho Secreto de Marcos, que explica lá quando Jesus se encontra com um jovem que sai nu, só enrolado. Tem um pedaço lá de um verso, né, que fala, um texto que fala isso, enrolado num lençol, né? Isso no Evangelho de Marcos aparece só um pedaço, ele é oculto. Aí tem um outro evangelho chamado Evangelho, esse oculto, o secreto de Marcos, que é um apócrifo.
e que lá tem a explicação total. Na realidade, o jovem estava passando pela iniciação, e olha que interessante, o batismo, que é a iniciação, ele precisava ter uma preparação dias antes, ele precisava se poupar de certas coisas, e havia 1, 2 ou 3 dias de preparação para que naquele dia ele pudesse fazer aquilo, e tinha uns dias depois daquilo ali. Então, o batismo era uma cerimônia muito importante, iniciática, mágica, que a partir daquele momento ele se abria para receber os ensinamentos secretos, né, do catolicismo, da teologia e das práticas que ele tinha que ter lá. É isso que está, olha só, eu não estou inventando, isso é o que está documentado nos livros, né, no Evangelho de Marcos e nesse Evangelho secreto, que tem um pouquinho de texto a mais, não tem nada de secreto, é apenas um livro apócrifo que foi tratado. E lembrando que o livro apócrifo não é um livro ruim, não é um livro pirata. Apócrifos são livros secretos, sagrados, que são considerados no ensino, mas não estão abertos para todas as pessoas, apenas para as pessoas especiais que estudam os apócrifos. Os apócrifos são livros muito especiais, tá? Eles fazem parte do aprendizado. Então o que eu estou querendo falar assim, talvez me perdi, né? Eu gosto de falar essas coisas, é que o batismo, então o catolicismo é uma religião iniciática, mas apesar de ser uma religião iniciática, e todo mundo para pertencer tem que se iniciar na religião, olha que coisa interessante, cara, ela tem um formato de participação que permite para todo mundo participar, né? E o candomblé, olha que coincidência, e também é uma religião iniciática, você tem que iniciar, a iniciação não é tão pesada, você tem iniciações simples, você pode virar um abian já é uma iniciação que você adota lá, mas você vai se iniciar também, só que o candomblé ele não tem essa estrutura que o catolicismo tem e que o próprio Islã também tem, que vou explicar agora, que é a estrutura dos 2 círculos, né? Às vezes você pode ter uma religião com 2 ou 3 círculos, mas assim, o clássico são os 2 círculos. Você tem um círculo interno, no qual você tem ali dentro a parte mais esotérica, mais sagrada, de mais segredo, no caso dos católicos estariam os padres, os diáconos, as pessoas lá, e você tem um círculo externo que vocês estão as pessoas iniciadas, batizadas, que participam da missa, né, que é a grande liturgia do catolicismo, mas não precisam participar daquela parte de dentro, elas podem só frequentar. Então, o catolicismo se configurou para ter um trabalho litúrgico aberto na igreja, que você pode entrar, ver, assistir, participar lá de tudo, toda aquela emanação, todo aquele axé lá, e ir embora, e você não precisa participar da parte que está de dentro, né, a parte de dentro dele. Já o candomblé não tem isso, não tem esses 2 círculos. Sobre os muçulmanos, eles têm 3 círculos, tá certo? E tem o círculo muito íntimo, que fica aquele sistema extremamente esotérico, os sufis estariam aqui. Tem um ciclo, segundo ciclo, que são os sacerdotes normais, e tem o terceiro ciclo, que são os frequentadores. Então, essa estrutura de ciclos, de intimidade, é comum em algumas religiões, como eu falei, 2 ou 3 círculos. O que acontece com o candomblé? Não tem círculos. Quando você entra, você até tem 2 ciclos. Assim, até tem 2 ciclos. Você tem o ciclo dos abiãs e o dos iniciados, né? Você tem 2 ciclos, dois círculos ali, né? Os iniciados, mas só que o ciclo dos iniciados é enorme, os abiãs um pouquinho mais, né? Então, ao contrário, enquanto os outros são assim, os 2 são muito próximos, né? Porque quando você entra e você vira um abiã, que é um iniciado ali, um iniciado leve, né? Porque não é um feito, que é diferente, mas não vou entrar nesse detalhe. Agora, não faz diferença. No iniciado, que você já pode frequentar a parte interna da negócio, já é muito invasivo, né? Os 2 círculos, esse círculo interno, do pessoal que foi feito, que são sacerdotes, é muito invasivo, né? Então, assim, olha só, o ciclo interno, que é o pessoal que tem feitura de santo, e não só a iniciação que tem feitura, todo mundo ali dentro é sacerdote, ponto. Todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Sacerdotes meus, são os padres ali. Todos são padres. Iaô é padre. Ebome é padre. É a mesma coisa. Aí tem um ciclo dos iniciados, que foi o cara que entrou lá. Seriam os abiãs. Mas o abiã, ele participa de tudo, mas o tempo todo as pessoas estão empurrando os abiãs para entrar para o ciclo de dentro, né? A vida do abiã é um inferno, cara. A coisa mais difícil tem é você conseguir se abrir numa casa, porque vai todo mundo, todo dia, fica aí, olha só, por que você não se inicia? Por que você não se inicia? Eles vão ficar empurrando você ali dentro. Então, o problema disso, né? Ele é muito invasivo. E é muito invasivo, né? É uma prática religiosa extremamente invasiva.
porque você tem que alterar sua rotina, passar a participar, você vai perder um contato com a sociedade, contato com a sua família, porque você tem que participar daquelas coisas lá, né? Ele não tem espaço, o candomblé não tem espaço para adeptos, a não ser, mas tem o xirê, eu já falei para vocês em outro vídeo, xirê é dia de festa, xirê é dia de quermesse, ou seja, você considera que quermesse é uma prática religiosa? Se você considerar que quermesse é uma prática religiosa, o xirê é uma quermesse, ponto. Só que tem casa que faz xirê a cada 2 meses, então ele faz uma quermesse a cada 2 meses, tem casa que faz todo mês, tem casa toda semana, isso não importa. Tem casa aí que eu já ouvi falar que tem casa que fazia xirê toda semana, né? Mas assim, o xirê é uma quermesse, então quermesse é uma festa, tá? Então isso não é a prática. Então ele não tem espaço para os adeptos. Tipo assim, você gosta da religião, você está ouvindo falar aqui da religião, acha legal, eu quero participar, quero receber um pouco daquilo. Você não tem espaço para num dia a dia participar das rotinas normais, não tem um calendário, não tem uma abertura para você participar. Você só pode ir lá no dia de festa, no dia da quermesse, no dia do xirê. Você não tem espaço lá, tá? E aí o que acontece no candomblé? É que você só tem 2 papéis, né? Ou você é um sacerdote, ou você vira cliente de jogo e de ebó. E essa é uma posição muito ruim para as pessoas, né? Eu já falei, tem muita gente que se incomoda com isso, e eu me incomodaria. Eu digo assim, se eu visse uma pessoa nessa situação, eu diria, cara, você está numa situação muito ruim. Porque não dá para você estar numa religião, numa organização, no qual você tem apenas essas 2 opções, né? Você ser sacerdote, ou seja, você entrou de cabeça, botou os 2 pés na lama lá, ou então você é cliente, você vai ser tratado como cliente, a pessoa que vai lá só para dar dinheiro para casa, fazendo o jogo ou fazendo ebó. Cara, isso é muito ruim, né? É uma relação ruim que constrói. Então, no final das contas, o candomblé constrói uma relação ruim com as pessoas, porque não tem o círculo. Então essa é uma das críticas que eu faço ao candomblé como prática. O candomblé deveria fazer igual a igreja católica, copia, cara, os católicos são uma organização de 2000 anos. Cara, copia o formato, cara. Você tem que ter a forma das pessoas participarem, orientarem, conversa. Se os babalorixás e alorixás tivessem capacidade de falar sobre teologia, elas estariam falando sobre teologia, lendo versos de fada, lendo mitos, falando, explicando, né? Coisas novas. Não adianta ficar falando, né? Não adianta ter alorixá e babalorixá que fica contando aquelas mesmas historinhas bobinhas de orixá que repete todo dia, né? O candomblé, o mais clássico, é a eterna repetição das mesmas histórias pela boca da mesma pessoa, de pessoas diferentes. Claro que você cansa, fala assim, lá vai aquela história de novo. Ou ele está contando uma historinha de orixá que você já ouviu 100 vezes, ou ele está contando uma história da vida dele, de iniciação, de coisas que passou. Fica aquele papo de terreiro que enjoa, tem uma hora que você se enjoa daquilo. Você, cara, de novo aquele papo, né? Não tem novidade naquele papo, não tem coisa nova, né? Então isso é ruim, então não tem espaço para cliente, né? E seria legal, né? Por quê? Porque ele tem muitas liturgias, as liturgias são internas, são muito acolhedoras, né? As liturgias são muito acolhedoras e as pessoas poderiam ter essa capacidade de participar, né? Assim, no que pese, eu achar que é muito legal, você tem um contato com o divino, tem contato com o orixá, isso é impagável, cara, né? É indescritível, quase, eu diria o seguinte, não é indescritível, mas é quase indescritível, mas é impagável o contato com o orixá que você tem através de uma casa de candomblé, tá certo? Tem, né, com o culto de orixá, é impagável. Só assim, é uma coisa maravilhosa, o contato íntimo, aquela coisa, aquela sensação que você entra e sai sempre muito melhor daquela coisa, aquele ambiente todo tranquilo, né? Uma boa casa, ambiente tranquilo, arrumado, silencioso, aquela coisa, né, que as pessoas fazem lá, tá? Mas, então, por isso que eu estou dizendo que é muito difícil, né? Indo para o final agora, por isso que eu falo que é muito difícil indicar as pessoas para entrar no candomblé. Por quê? Porque o cara não vai conseguir ser do candomblé e ficar normal, ele vai cair de cabeça naquilo e vai ter que mudar a vida dele. Isso é muito ruim, né, gente? É muito ruim você estar recomendando uma religião para a pessoa, no jeito que é assim, você só pode, não, é só essa religião que é boa, e você aqui vai mudar toda a sua vida, você vai ter que se adaptar, aí você vai perder contato social, porque tem obrigações, tem reuniões, tem isso, aquilo, você tem que comparecer para ajudar pessoas, não sei o que, vão te dar alguma tarefa, e você vai mudar a sua vida social, a sua vida de convivência. Então é muito ruim. Por isso que eu falo, né, os católicos continuam sendo uma ótima opção religiosa, tem uma teologia interessante, eu tenho algumas críticas, claro, mas no geral dá para aturar, e eles se oferecem essa oportunidade de você participar da religião sem que você tenha que entrar lá para dentro e botar a bata, tá bom?
rabato com candomblé, você tem que botar a batina, tá certo? Bom, era isso, espero que tenha sido útil, né, para vocês, tá?